Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, sejam bem-vindos a este sábado, 3 de dezembro de 2022. Hoje a igreja dá um respiro na cor roxa e usa o branco para celebrar São Francisco Xavier, o padroeiro das missões. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para nós muitos povos no Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos e filhas em toda a terra. Amém. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1, de 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria muitas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Em poucas palavras, Mateus escreve os pontos centrais da atividade missionária de Jesus. Primeiro, percorrer todas as cidades e aldeias. Jesus não espera que o povo venha até ele, mas vai ele mesmo em busca do povo, visitando cidades e povoados. 2. Ensinar nas sinagogas, ou seja, nas comunidades. Jesus vai lá, onde as pessoas estão reunidas em torno da sua fé em Deus. É lá que ele anuncia a boa nova do reino, a boa nova de Deus. Jesus não ensina doutrinas como se a boa nova fosse um novo catecismo, mas em tudo que diz e faz, deixa transparecer algo da grande boa nova que é Deus, o reino de Deus. Terceiro, ele cura todas as doenças e enfermidades. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus acolhe as pessoas como elas estão, doentes, esgotadas, cansadas. Comporta-se como o servo de Isaías, cuja mensagem central consiste em consolar o povo. Isaías capítulo 40. A atitude de Jesus para com o povo era semelhante à do servo, cuja missão era assim definida: não gritará, nem levantará a voz, não fará ouvir a sua voz na praça, não quebrará uma cana rachada, não apagará o pavio com a chama acesa. Isaías 42. Como servo, também Jesus se emociona ao ver a situação do povo cansado, esgotado e abatido, como ovelhas sem pastor. Passa a ser então o pastor, porque se identifica com o servo que disse: O Senhor deu-me uma língua de iniciado
para que eu saiba dirigir os desanimados. Isaías 49. Como servo, Jesus torna-se discípulo do Pai e do povo e diz: deixe o meu ouvido escutar todas as manhãs para que eu ouça como um iniciado. Isaías 49. E do contato com o Pai, Jesus recebe a palavra de consolação para comunicar-se com os pobres. Diante da imensidão da atividade missionária, a primeira coisa que Jesus pede aos seus discípulos é que rezem. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. A oração é a primeira forma de compromisso dos discípulos com a missão. Ela não vai para o túmulo com a gente, mas continua nos outros através de nós e depois de nós. Chamou a si os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de doenças e enfermidades. A segunda coisa que Jesus pede aos discípulos não é que comecem a ensinar doutrinas e leis, mas que ajudem as pessoas a vencer o medo dos espíritos imundos e ajudem na luta contra as doenças. Hoje, quem mais assusta o povo são até certos missionários que os ameaçam com o castigo de Deus e com o perigo do diabo. Jesus faz o oposto. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, logo chegou a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 11. É triste dizer, mas hoje há pessoas que precisam do diabo para poder expulsá-lo e assim ganhar dinheiro. Para muita gente, vale a pena ler o que Jesus disse contra os fariseus e os doutores da lei sobre este assunto. Mateus capítulo 23. Jesus queria que os discípulos participassem com ele na missão junto com o povo. Mas na medida em que lida com essas pessoas, o próprio Jesus alarga o horizonte. No contato com a mulher cananeia, ovelha perdida de outra raça e de outra religião, que quer ser ouvida, Jesus repete aos seus discípulos: fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Mateus capítulo 15. E perante a insistência dela, que não cessa de interceder pela filha, Jesus defende-se dizendo: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mateus capítulo 15, estão lembrados dessa história? Mas a reação da mãe derruba a defesa de Jesus. É verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E de fato, havia muitas migalhas. 12 cestos cheios de pedaços que sobraram da multiplicação dos pães para as ovelhas perdidas de Israel. A resposta da mulher desfaz os argumentos de Jesus. Ele cuida da mulher. Jesus escuta aquela mãe, depois de tê-la provocado a fé. Mulher, realmente grande é a tua fé. Seja-te feito conforme acreditaste. E desde aquele instante, sua filha ficou curada. Através da atenção contínua dada às ovelhas perdidas de Israel, Jesus descobre que em todo o mundo existem ovelhas perdidas que querem comer as migalhas. É o reino acontecendo pelo poder do Senhor Deus que conta com a nossa humilde participação. É isso. São Francisco Xavier, ele nasceu na Espanha em 1506, sendo filho de uma família nobre, estudou na Universidade de Paris. Logo começou a lecionar ali com grande sucesso, tendo imenso conhecimento e enormes ambições mundanas. Porém, outro estudante, Inácio de Loyola, através de esforços e orações e constantemente lembrando a Francisco as palavras de Cristo, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, Mateus capítulo 16, convenceu-o a dedicar-se à igreja. Assim torna-se Francisco cofundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, junto a Santo Inácio. Ordenado padre, Francisco inicialmente cuidou de leprosos em Veneza, atendendo os que ninguém se atrevia a ajudar. Mas João III, rei de Portugal, solicitou a ajuda dos jesuítas para a evangelização das Índias e Francisco embarcou para Goa.
Muito árduo foi o seu trabalho no Oriente. Visitou diversas ilhas e chegou ao Japão. Desdobrou-se na evangelização e batismo dos nativos. Fundou também comunidades. Pouco antes de morrer, escrevia a Santo Inácio: nestas paragens são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os torne cristãos. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa e em toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, aclamando: ó, como é enorme o número dos que são excluídos do céu por vossa culpa. Planejava entrar na China, então fechada aos estrangeiros, mas, exausto pelas fadigas, faleceu na ilha fronteiriça de Sanxian, no dia 3 de dezembro de 1552, com apenas 46 anos de idade e 11 de vida religiosa. É patrono das missões entre os fiéis. Deus de sabedoria e humildade, guardai-nos das tentações da vaidade e poder e conduzi-nos ao serviço do vosso reino, através do exemplo e do serviço aos irmãos, especialmente ao levar a sua palavra para a conversão dos que mais necessitam de vós. Por intercessão de vosso servo e missionário, São Francisco Xavier, e pelas mãos amorosas de Maria Santíssima, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado e até amanhã.